Gênesis capítulo 9, o pacto que Deus fez com Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: Tenham muitos filhos e povoem novamente a terra. Todos os animais da terra terão medo de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, os animais que rastejam pelo chão e os peixes do mar. Todos eles serão dominados por vocês. Tudo o que vive e se move lhe servirá de alimento, além dos vegetais. Mas nunca comam a carne com a sua vida, isto é, com o sangue. Pedirei contas de cada ser humano e de cada animal que derramar o sangue de alguém. Quem derramar o sangue de um ser humano, pelo ser humano seu sangue será derramado, pois ele foi criado à imagem de Deus. Multipliquem-se e povoem novamente a terra e exerçam domínio sobre ela. Deus disse mais a Noé e aos seus filhos: Estabeleço a minha aliança com vocês, com todos os seus descendentes e com todo ser vivo que está com vocês. As aves, os animais domésticos, os animais selvagens, todos os animais que saíram da embarcação com vocês, e com todos os animais da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos da terra serão destruídos pelas águas. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: E como sinal desta aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações, aparecerá um arco-íris nas nuvens, e nelas aparecerá este arco. Então se lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais destruirei a vida por meio de um dilúvio semelhante. Verei o arco-íris e atentarei para a aliança eterna que eu, como Deus, fiz com os seres vivos de todas as espécies que existem na terra. Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e todos os seres vivos que existem na terra. Os 3 filhos de Noé que saíram da embarcação foram Sem, Cã e Jafé. Cã é aqueles de quem descendem todos os cananeus. Esses são os 3 filhos de Noé. Destes descendem todos os povos da terra. Noé tornou-se agricultor e plantou vinhas. Um dia embriagou-se e despiu-se completamente dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu o pai despido, saiu e foi chamar os outros 2 irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa. Chegaram-se de costa com a capa suspensa dos ombros, aproximaram-se do pai no meio da tenda e o cobriram, sem terem visto a nudez do pai. Quando Noé se refez da sua embriaguez e soube o que tinha acontecido e a forma como seu filho mais novo tinha agido, disse: Maldito seja Canaã, que se torne escravo dos descendentes de seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, que os cananeus sirvam a ele. Que Deus abençoe Jafé e que partilhe da prosperidade de Sem, e que os cananeus também sirvam a ele. Noé viveu ainda 350 anos depois do dilúvio. Ele morreu com 950 anos de idade. Gênesis capítulo 9. Os descendentes de Noé. Os descendentes de Noé são os seguintes: Sem, Cã e Jafé. Eles tiveram os seguintes filhos: Sem, Cã e Jafé. Eles tiveram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomé, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. O filho de Gomé foram Arquenaz, Rifate e Togarmã. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim, Donani. Os seus descendentes tornaram-se povos marítimos, conquistando terras e formando nações.
cada um de acordo com a sua língua. Os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabteca. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Um dos descendentes de Cuxi foi Nirod, que foi o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi um caçador valente. Daí o provérbio: que Deus te faça um caçador valente como Nirod. No início, seu reino era composto pelas cidades e territórios de Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dali ele estendeu o território do seu reino até a Síria, onde edificou Nínive, Rebote e Calá, e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, que era a maior cidade daquele império. Misraim foi o pai dos Luditas, Anamitas, Leabitas e Naftuítas, Patruzitas, Casluítas, de quem descendem os filisteus, e Caftoritas. O primeiro filho de Canaã foi Sidom, o segundo Et. Também estes povos são descendentes de Canaã: os Jebuseus, os Amorreus, os Gigazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. Os cananeus se espalharam por diferentes partes. As fronteiras dos cananeus estenderam-se desde Sidom, indo em direção a Gerá, até Gaza, continuando até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, chegando até Laza. Esses são os descendentes de Cã, que se espalharam em muitas nações com suas línguas diferentes. Eber, que deu origem a um numeroso povo, era descendente de Sem, irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem foram Elam, Assur, Afarxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Jeter e Meseque. Salá foi de Afarxade. Eber foi filho de Salá. Eber teve 2 filhos, Peleg e Joctã. Peleg recebeu esse nome porque em sua época foi feita a divisão da terra entre as nações. Os filhos de Joctã foram Almodá, Salef, Azamavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Eles habitaram a região que vai desde Messa até Cefá, uma região montanhosa que ficava a leste. São esses descendentes de Sem, conforme os povos e nações, com suas diferentes línguas e localizações geográficas. São essas as famílias dos filhos de Noé, das quais se formaram os diferentes povos e nações. Todas essas nações se dispersaram pela terra depois do dilúvio.